Nesse vídeo falarei sobre a depressão, uma doença que, segundo a OMS, só em 2020 atingirá 700 milhões de pessoas no mundo e que, de acordo com especialistas, menos de 1/3 desse número não receberá acompanhamento médico. Infelizmente, é uma doença silenciosa que acomete crianças, adultos, jovens e idosos e é a causa de muitas dores e sofrimentos ao doente e à família. Felizmente tem tratamento. Mas antes de iniciar o vídeo, deixe seu like, seu comentário e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Agora vamos ao vídeo. A depressão é uma doença clássica na psiquiatria, que compromete tanto a mente como o físico do indivíduo. A depressão não é um baixo astral simples e passageiro, mas uma enfermidade caracterizada por marcantes alterações de humor, por uma longa e profunda tristeza e por um estado de desencorajamento que afeta negativamente a maneira pelo qual a pessoa vê e sente a própria realidade. A palavra depressão vem do latim depression, apertar firmemente para baixo, puxar para baixo. E é exatamente assim que o depressivo fica. Ninguém é deprimido por desejo próprio, assim ela não é resultado da má vontade da pessoa, nem sinal de fraqueza de caráter, como muitos acreditam. Tampouco consequências de comportamentos inconvenientes. Em diversos casos, a depressão pode ser considerada o último estágio da dor humana, porque sua angústia é intensa e dramática. A depressão funciona a partir de um sentimento de dor, onde fatalmente experimentamos emoções como medo e raiva. Uma vez que essas emoções forem julgadas moralmente como negativas, elas poderão ser transformadas em sentimentos de culpa, levando-nos a uma autocondenação. A perda ou o sentimento de perda e a constante vivência no passado e ao passado também é intimamente ligadas aos transtornos de depressão na grande maioria das pessoas. A psiquiatria nos diz que a depressão é um fenômeno orgânico que tem 2 fatores que podem causar. Aquele de natureza endógena, interna, a exemplo, a hereditariedade e as doenças infecto-contagiosas e as enfermidades degenerativas. E tem outros fatores ligados aos eventos da vida. Pessoas que vivem em um lar atribulado, crianças e adultos violentados, castrados, com incidentes perturbadores que vivenciou ou vivenciam isso na infância. Pessoas com a sua criança interior ferida são muito propensas à depressão. E há ainda o terceiro fator, que é trabalhado a partir da psicologia transpessoal, que trata de uma terapia concentrada em trabalhar os aspectos espirituais dos seres humanos. Aqui, o foco das ações é sobre os transtornos obsessivos. A pessoa com depressão se nega, se sente excluído e se exclui. O depressivo está em profundezas escuras, onde ele tem pensamentos de morte, quer ficar só, no escuro fechado no quarto. Ela não consegue comer, não consegue ter uma vida sexual, não consegue ouvir, tudo irrita, a luz irrita, a fala irrita, o som irrita, a convivência irrita e a pessoa quer simplesmente desaparecer. Essa perca de afetividade e dos interesses do depressivo tem a ver com a perca de hormônios como a dopamina, substâncias do amor. Os medicamentos ajudam a voltar esses sentidos. Sobre os medicamentos, é necessário lembrar que a medicação do depressivo é a longo prazo e, em muitos casos, com uso permanente para se sentir bem de fato. O medicamento não faz efeito no primeiro momento, vai variar de pessoa para pessoa e tem efeitos colaterais, especialmente no início do tratamento. Conforme o tratamento, o médico vai ajustando as doses e, por consequência, aliviando os sintomas colaterais. O pior erro do diagnosticado é parar o tratamento quando se sentir bem. Deve tomar até estabilizar e manter. O medicamento é a ponte para chegar à dor do indivíduo, para resolver o problema. Eliminar os sintomas por meios paliativos não trará a cura. Às vezes temos dificuldades em entender sobre a depressão. Depressão não é frescura, nem falta de Deus. É preciso respeitar a dor alheia.
mesmo quando você acredita que a dor do outro é muito menor do que a sua. Todos nós, seres humanos, precisamos ser ouvidos. Ouvir o indivíduo que chama atenção, ampará-lo, ouvi-lo naquilo que ele sente sem racionalizar sentimentos. Ouvir é fundamental, tanto o outro como a si mesmo, sem buscar respostas mirabolantes que às vezes são inexplicáveis. Às vezes o indivíduo clama atenção, amparo, é preciso ouvi-lo naquilo que ele sente. Criticar, chamar a pessoa à reação não ajudará o depressivo. Você não pode falar a um paralítico, ande, levante. Assim também não poderá falar a um depressivo, reaja. Ele não tem forças para tanto e dói nele quando o subestimam de pessoas de pouca fé. Quem sofre com a depressão precisa de muito amor, carinho e respeito. O que você deve fazer é ajudar, ter compreensão, companheirismo, estar junto, lutar junto. A cura é um processo de cuidar, de amparar, de acolher, de ouvir, buscar ajuda médica. Mas cura também será um processo de perda de alguns valores, de algumas crenças, de alguns dogmas. A cura então se torna um processo, não é algo focal. É um processo constante que vai se lapidando, se melhorando. Se o diagnosticado não de depressivo se estacionar em seu estado, se ele não buscar o processo de cura, ela não acontecerá. Ele tem que ir em busca dele, precisa se apegar no amor, na espiritualidade, na sua religião. Tem que ter uma fé no invisível, em Deus, acreditar em ter fé em você mesmo, porque se você não tiver fé, fica mais difícil. Tem que ter a busca. A depressão é uma doença como as outras, vem para te impulsionar. A cura está dentro de nós escolhemos. Lógico que em alguns casos, com estados graves de depressão, o indivíduo não tem condições de buscar ajuda, de sair da situação sozinho. Precisam ser trazidos por alguém para buscar ajuda. Terá que ser conduzido. Todo depressivo é um decepcionado com a vida e insatisfeito consigo mesmo. O que mais complica sua situação é que ele despreza tudo que já existe de bom, tendo olhos somente para o que não possui e deseja, pois desconsidera a validade dos pensamentos alegres, confiantes, satisfatórios e até das dificuldades sobre o seu momento atual de vida. Precisamos ser honestos conosco, reparar as atitudes desonestas que temos perante nós mesmos, para nos ressarcir dos abalos que promovemos contra nossas convicções. Devemos nos conscientizar do quanto abrimos mão dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades em favor de alguém, somente para receber aprovação e consideração. Quantas vezes nos asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucam profundamente? Viver o direito de sentirmos nossas emoções equivale a ser honestos com nós mesmos. Renegar isso em nós pode ser desagradável e destrutivo em nossas vidas. Precisamos prestar atenção em nós. Será que você para prestar atenção em você, mesmo naquilo que está no seu íntimo? Será que nós fazemos reflexões daquilo que nos inunda nossa mente, a nossa alma e que muitas das vezes nos desorganiza? Será que eu trago para o campo da racionalidade o que está acontecendo comigo? Se você não conseguir respostas, busque ajuda. O nosso trabalho é a busca pela consciência, pela nossa consciência. Precisamos estar dispostos a dizer o que pensamos e a escolher a independência. Viver com liberdade para sentir o que sentimos e de viver segundo nossas próprias emoções. Precisamos resgatar nossas faltas conosco e com os outros, desbloquear nossa consciência. Termos o entendimento do que somos e do que queremos e do que estamos fazendo para a nossa vida. E principalmente deixar a culpa por fatos negativos do passado. Aquilo era o que estava ao nível da nossa compreensão à época em que ocorreram. Reparar é saber lidar com nossas emoções, jamais censurá-las por sentir. Repreender nossas reações emocionais será uma progressiva tendência a estados depressivos.
Nossa vida é como os ciclos da natureza, porque somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, verão, do outono e do inverno. Lembre-se, a alegria e a tristeza são nossos companheiros de viagem, estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Aprenda a conviver com as nuvens negras que impedem momentaneamente que a luz nos alcance. Vivemos em um mundo de provas e expiações. A vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. Não há nada por acaso. Não há nada que não seja permitido por Deus e por nós mesmos para o progresso do espírito. Precisamos saber que as vivências existenciais são provas para o progresso da alma e do espírito. Veja o que nos fala o médium e orador Divaldo Franco na série Quando Voltar a Primavera sobre depressão. Não se permita cair no fosso da depressão. Diariamente nasce o sol, renasce a vida. É necessário que você saia da depressão buscando um psicoterapeuta hoje, procurando um atendimento de um amigo agora e, acima de tudo, buscando Cristo Jesus, que é o psicoterapeuta por excelência da humanidade. Saia da acomodação, ande 5 quilômetros, transpire, procure algo que lhe faça sorrir, um desenho animado. Procure viver mesmo que aparentemente a sua vida não lhe sirva mais. Deixe na cadeira o egoísmo. Lembre-se, se a sua vida não serve mais para você, serve para mim, para os outros que necessitamos de você, de viver. Autovalorização é a transformação da tristeza em alegria. Esse vídeo é em homenagem ao meu querido e amado sobrinho Danilo, que agora passa por um momento difícil de depressão profunda, e a todas as famílias e doentes que passam pela mesma situação nesse momento. Às vezes a vida vai te chutar, mais cedo ou mais tarde, e muitas vezes você terá responsabilidade sobre esses chutes. Mas você é um sobrevivente, ávido, guerreiro e é forte. É mais forte do que qualquer coisa que a vida joga em seu caminho. Te amo. E o vídeo chegou ao fim e eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, ativar as notificações e eu te aguardo no próximo. Um grande abraço.